Dando sequência aos trabalhos da manhã, convidamos a professora doutora Maria Cecília Baranowska, que apresentará um breve histórico do UNIED. Bom, é uma responsabilidade muito grande, num curto espaço de tempo, né, contar a história, mesmo que breve, do UNIED. Então, eu já começo alertando, né, que vai ser breve de fato, mas não minha intenção é que vocês consigam entender um pouco da relevância, né, do que estamos comemorando hoje. Então, se pensarmos lá na origem, 1983, então, o UNIED criado pela portaria GR 139, junto à reitoria da universidade. Então, não existia na época ainda a coordenadoria de centros e núcleos, como a professora Ítala mencionou, eram as primeiras iniciativas interdisciplinares dentro da Unicamp, né? E para entender um pouco do momento histórico em que isso aconteceu, a gente teria que pensar um pouco em termos de mundo e de sociedade, né? Então, para termos uma ideia, em 83 ainda existia o Muro de Berlim, né? O ícone da Guerra Fria, né? Que separava que mostrava os conflitos indiretos e as forças de influência das duas grandes potências da época, né? Um conflito indireto, porém ideológico, social, político, econômico, né? E que deixava suas marcas naquele momento. Em termos de Brasil, naquela mesma época, vivíamos o governo do general Figueiredo, né? O último do nosso período de regime militar. E já se iniciavam aí os primeiros movimentos pelas diretas, pelo voto direto para presidente. Então, era um momento bastante efervescente, né? Não só da história do mundo, como na história do nosso país também. E a Unicamp era uma jovem de 18 anos de implantação, 21 anos de criação, né? Na época, ela tinha como reitor o professor Pinotti, que foi o 5º reitor na sequência, na lista de reitores. Mas uma jovem, né, 18 anos, muito menos do que o que nós estamos comemorando hoje. Nessa efervescência, né, do momento sócio-histórico, eu acho que queria lembrar aqui 2 nomes de pensadores importantes na época, que deixaram a sua marca no que veio a se constituir o núcleo na sequência. O professor Paulo Freire, grande pensador, professor da Unicamp na década de 80, conhecido no mundo, né, pela sua pedagogia, principalmente a pedagogia do oprimido, e o professor Seymour Papert, americano, nascido na África do Sul, matemático, e um das mentes criadoras aí, em termos de tecnologia e educação. Então, ambos, né, mexeram com aquele momento histórico em que o núcleo estava aparecendo. Né, o Paulo Freire dizendo, por exemplo, que a educação que se impõe aos que verdadeiramente se comprometem com a libertação não poderia ser a do depósito de conteúdos, né, que ele chamava de educação bancária, aquela puramente transmissiva, né, onde o professor deposita o conhecimento, né, e o aluno recebe esse conhecimento como numa operação bancária. Então, ele já se colocava contra, né, em oposição a essa ideia da educação puramente transmissiva de conteúdos. Ele dizia, por exemplo, que a educação não se faz de A para B ou de A sobre B, mas de A com B, mediatizados pelo mundo, pelas coisas que acontecem no mundo. O Seymour Papert deixou a sua marca, especialmente para nós do UNIED, pela criação do logo, né, que veio a dar origem à nossa informática na educação, e pela visão que ele nos apresentava na época de uma cultura computacional que era capaz não só de nos ajudar a aprender, mas nos ajudar a aprender a aprender. Então, eu acho que essa maneira de trazer a tecnologia numa época tão primária, né, do desenvolvimento dessa tecnologia para o contexto da construção do conhecimento, né, de uma forma menos alienada, né, em termos da nossa relação com o conhecimento,
certamente deixou as marcas, né, na concepção de informática na educação que o núcleo carregou ao longo do tempo. Esses dois grandes pensadores se encontraram, foi um encontro muito feliz, em 1995, aqui no Brasil, na PUC de São Paulo, exatamente para discutir a questão da escola e da tecnologia. Então, eles estavam alinhados numa série de questões, mas divergiam numa série de outras questões. E esse debate foi bastante rico e nos serve de lição até hoje, né? O Paulo Freire, por exemplo, já se preocupava, naquela época, com a repercussão que poderia ter a tecnologia para as nossas crianças, né, as crianças brasileiras, dali a 20 anos, ou seja, hoje, né? Como é que estariam essas crianças se a escola, ou, né, a instituição, né, que é responsável, né, pela posição do cidadão no mundo, não se preocupasse desde então com a tecnologia. O professor Papert já era muito mais radical a respeito da questão da escola, né? E ele chegava a ser bastante crítico a respeito de como a escola é organizada, crítico e cético, né? A respeito de como a escola é organizada, de forma a separar, por exemplo, o momento de viver e o momento de aprender. Para ele não existe separação entre o viver e o aprender, né? A escola como uma organização que separa por idade, por gênero, né? Por exemplo, eles não combinam com a ideia da construção de conhecimento que ele queria nos passar. O Paulo Freire não era tão radical a respeito da escola, mas ele propunha um renascimento da escola. Ele falava em colocar a escola à altura do nosso tempo. Isso significava não matá-la, né, mas refazê-la, fazendo nascer dela um novo ser que fosse tão atual quanto a tecnologia. Então, eu acho que essas duas pessoas, elas marcam um pouco da nossa história e da nossa concepção de tecnologia e educação. Bom, não dá para falar de história sem falar um pouquinho, pelo menos, da pré-história. Como é que tudo isso começou? Não foi num belo dia que o NIED foi criado, né? O que aconteceu um pouquinho antes disso? Eu estou chamando aqui da pré-história do NIED o projeto Logo na Unicamp. Então, uma série de fatos e de pessoas, né, contribuíram para que esse projeto Logo viesse a se tornar depois o início das atividades, das ações do Núcleo de Informática Aplicada à Educação. Então, por exemplo, um estágio da professora Fira Ripper no laboratório Logo do MIT, isso em 73, 74, seguidos de uma visita que o Seymour Papert e Marvin Minsky fizeram à Unicamp em 1975, trouxeram nessa visita o Logo, linguagem de programação. A partir daí, formou-se um grupo interdisciplinar com professores de diferentes unidades da Unicamp. Então, o professor Fernando Curado, do Departamento de Computação, que, na época, ainda não era Instituto de Computação, né, ele ficava dentro do Instituto de Matemática. Duas professoras do Departamento de Linguística, a Maria Fausta Campos e a Cláudia Lemos. Dois professores da Faculdade de Educação, o Paul Shepard e a Márcia de Brito. Depois, a esse grupo se juntou também o professor Eduardo Chaves, que veio a ser o primeiro coordenador do Núcleo de Informática Aplicada à Educação. Também, nessa época, a partir de 78, a professora Heloísa Vieira da Rocha, minha colega do Departamento de Computação na época, e eu, iniciamos atividades com crianças, utilizando Logo e utilizando computador. Na época, era computador mesmo, né? Daqui a pouco eu mostro algumas imagens para vocês. Nesse mesmo momento, o governo começou a se preocupar com a questão, né, vislumbrando o potencial da tecnologia, em tirar aí proveito da tecnologia dentro do contexto educacional brasileiro. Então, foram organizados 2 seminários importantes, o primeiro e o segundo Seminário Nacional de Informática na Educação, nessa época, já com participação do grupo aqui da Unicamp.
Então, a tecnologia na época que a gente usava nas primeiras atividades logo com crianças envolviam um PDP-10, um mainframe, né, um computador grande. Nessa época não existiam ainda computadores pessoais, foi na década de 70 ainda, né? E esse PDP-10 ficava no centro de computação da Unicamp, que ficava próximo do Instituto de Matemática. Era destinado à pesquisa, os físicos, por exemplo, usavam esse computador, né, nos cálculos numéricos. Era utilizado no aprendizado de alunos de graduação. Então, os alunos do curso de computação, dos primeiros anos de curso de computação, utilizavam o PDP-10. E a administração da universidade usava. A folha de pagamento, por exemplo, saía através da utilização dessa máquina. O GT40 é o nome do terminal gráfico que era ligado ao PDP-10, ficava numa salinha separada do centro de computação, e era nessa salinha, usando o GT40, esse terminal gráfico, ligado ao PDP-10, é que as primeiras crianças começaram a utilizar logo, e a gente começou a utilizar, a chamar, né, os alunos da computação, os alunos da educação, para participarem dessa construção, dessa exploração. GT40, então, um terminal por onde circulava o logo, linguagem logo, está ali representada, um programinha, né, a metáfora atrás do logo é a criança programa o computador, ensinando uma tartaruga representada pelo triângulozinho amarelo, a se deslocar na tela desse terminal gráfico. Então, os movimentos para frente, para a direita, para a esquerda, né, formavam aí os principais, constituíam os principais conceitos de algoritmos e que eram acessíveis à criança, né, que usava do próprio corpo, né, para entender essa questão do deslocamento. E existia uma geometria, existe, né, uma geometria bastante rica por trás dessa construção. Então, a criança aprende não só a programar o computador, mas ela aprende de geometria, ela aprende sobre o processo dela aprender à medida que ela ensina aquela tartaruguinha, aquele triângulozinho, a se deslocar na tela. Então, esse é a pré-história, digamos assim, é parte, né, da pré-história. Nessa época, a gente lançou um livro, a Heloísa e eu, que conta um pouco a história do computador para a criança, na linguagem da criança, ilustrado. Tem um exemplar ainda aí fora para vocês verem. E assim tudo começou. As crianças, para vocês terem uma ideia, eram filhos de professores que acreditavam na ideia, né, e que participavam, né, dessa exploração. Na escola, nesse momento, ainda se discutia, por exemplo, se deveria usar ou não as calculadoras para fazer contas, né? Bom, difícil ser breve, né, para contar a história de 30 anos, mas para tentar ser breve, eu pensei em dividir essa história em períodos mais ou menos de 10 anos, com base nas tecnologias subjacentes a esses 10 anos, as tecnologias que existiam em cada momento. Então, a gente pode dizer, por exemplo, que o primeiro período, os primeiros 10 anos, foram marcados por máquinas, isso já NIED, né, já instituído, foram marcados pelo uso de máquinas que nem computadores pessoais eram, né? O MSX era uma máquina voltada para videogames, tinha certas vantagens em termos de animação, de recursos de som, né, que facilitavam para o ambiente logo, mas tinha uma série de outras deficiências. Por exemplo, a gente tinha que usar fita cassete para gravar os programas, né, não havia gravação em disco, coisas do gênero. Então, tudo começou com um logo em cartucho nessas máquinas MSX. Em seguida, surgiram os i7000, máquinas da Itautec, era o período da reserva de mercado no Brasil. Essas máquinas já tinham aí elementos que possibilitavam o processamento de texto, né, o processamento de texto. O nome daquele sistema era redator. Então, o NIED participou disso tudo, né, participou, por exemplo, da tradução do logo, para ele poder ser utilizado, né, nesse período. O segundo período é marcado pela internet.
né? Então, já existiam computadores pessoais e existia internet. Então, isso revolucionou e, ao mesmo tempo, de certa maneira, toda a história de formação tem que ser reconstruída, né? A cada nova tecnologia, novos desafios surgem e aí o movimento continua. O terceiro momento parte aí da ideia de mobilidade. Então, não é só mais internet, mas a máquina agora não precisa estar no laboratório, ela pode estar no pátio da escola, por exemplo, né? Existe rede entre esses computadores e não necessariamente dependem da internet. Então, a questão da mobilidade, eu penso que é um terceiro momento importante na história. Então, falando rapidamente dos principais fatos, né, que aconteceram debaixo dessa tecnologia, o primeiro período pode-se dizer que tem início aí com projetos importantes, apoiados, financiados pelo MEC. O projeto Educom era um projeto... A Unicamp era uma de 5 instituições no Brasil que teve esse projeto para começar os estudos e pesquisa e as primeiras formações de grupos, né, utilizando o computador e a ideia, no nosso caso, do logo. Então, nesse período acontecem as duas coisas, né? Acontece formação, né, dentro desses projetos Educom, dos próprios pesquisadores, né? E existe também desenvolvimento. Por exemplo, teve que ser desenvolvida uma versão em português para o logo, né, o logo tridimensional, os primeiros dispositivos que interfaceavam o logo com Lego, por exemplo, surgiram nessa época. Então, foi um momento bastante vibrante, né, mas inicial. Projeto Formar foi um projeto de formação importante, porque no Brasil a escala é um grande problema, né, é um problema e é uma vantagem ao mesmo tempo. Então, o projeto Formar foram vários cursos de formação para as pessoas no Brasil inteiro formarem centros de informática aplicada à educação em diversos lugares, né, em diversos centros regionais aí, ligados a secretarias municipais, a escolas técnicas, a escolas de nível superior também, e ligados também à educação especial. O projeto da OEA já fica um pouco no segundo período, que é marcado pelo uso da internet. Então, o projeto OEA já trouxe a questão do uso da formação à distância, né? Uma vez que se tem internet, né, se tiver a plataforma para o uso da educação à distância, se tem essa possibilidade. Então, há muita facilitação nesse processo. Então, o desenvolvimento de software teve que acontecer, e aconteceu nessa época. O Teleduc data dessa época, e foi a grande contribuição. Ele ao mesmo tempo que deu suporte ao projeto da OEA, ele serviu-se do projeto da OEA para o próprio desenvolvimento do sistema, né, da plataforma de ensino à distância, que dentro da Unicamp foi também incorporado através do ensino aberto. Então, há uma contribuição dentro da própria instituição Unicamp, a partir desse esforço da equipe do Teleduc. Projeto TIDIA veio a acontecer depois, então é um projeto baseado em educação à distância, que continua até hoje. Projeto TIME, que fala sobre o uso de multimídias na escola, então já está num outro nível de recursos, né, sendo explorado daí na escola. ProInesp, um projeto de formação de profissionais ligados à educação especial. Então, não é só a educação regular à escola, a educação especial também está no nosso cenário, né? E, nessa época também, pensou-se, o logo deixa de ser primeiro plano, digamos assim, e passa-se a pensar nos ambientes construcionistas, né? Os ambientes baseados na ideia, na filosofia do logo. O projeto DAF é um projeto que explora essa questão da formação, agora não na escola, mas num ambiente, por exemplo, de indústria. 2 projetos FAPESP daquela época começaram essa investigação, várias teses aconteceram aí ao longo do tempo,
investigando a criação, né, o design de ambientes baseados na ideia construcionista para o contexto da fábrica. Então, por exemplo, os funcionários das fábricas enxutas tinham que utilizar, por exemplo, o conceito de CEP, né, controle estatístico de processo, que é um conceito bastante sofisticado da estatística, e vários sistemas foram propostos no nível de jogos e de simulação que possibilitavam que esses operários, né, construíssem conhecimento sobre aquele conceito que era dia a dia da atividade dele na fábrica. Fábrica enxuta, a Delphi Thermal Systems, uma fábrica em Piracicaba, que foi nossa parceira nesse projeto, e vários sistemas foram desenvolvidos nessa época, usando a ideia do ambiente construcionista, para explorar, por exemplo, a simulação de uma linha de montagem, os conceitos importantes dos sistemas de produção, puxar e empurrar, né, o conceito de deadlock, gargalo e tudo mais. E já se usava também, na época, a internet, né? Os sistemas eram distribuídos, né? O jogo da fábrica era um jogo que possibilitava que os funcionários assumissem postos nas células de produção, mesmo que estivessem à distância, e pudessem simular processos de produção, e, com isso, aprender sobre o material de trabalho deles, propriamente dito. Então, esse projeto eu quis destacar para mostrar que o alvo, né, o público-alvo não é apenas o professor, o aluno da escola regular, mas passa pela questão do aprendizado da pessoa na vida, né? Então, o funcionário da fábrica enxuta, por exemplo. O terceiro período e último, né, nos 30 anos, ele é marcado pelas tecnologias da Web 2, então, muito mais ferramentas de comunicação, né, e que possibilitaram que nos aproximássemos muito mais do cidadão comum. Então, por exemplo, o projeto E-Cidadania é um projeto que trabalhou o co-design de uma rede social inclusiva, chamada Vila na Rede, com pessoas, né, da comunidade, né, que ficavam, no caso, na Vila União, né, uma comunidade de periferia de Campinas. Então, com isso, nós trouxemos a pessoa comum para esse processo não só de formação para o uso dessa tecnologia, mas para o processo de cocriação desse sistema que seria utilizado por eles. Também acontece em desenvolvimento, por exemplo, o caso do Varal, desenvolvimentos para apoiar, para auxiliar a construção de sistemas acessíveis, web acessíveis, sistemas na web que garantam algum nível de acessibilidade, pensando agora em pessoas com deficiência. E, por fim, o projeto de mobilidade, né? Vários subprojetos acontecem ao redor desse tema da mobilidade. O projeto UCA, o ABINV e o projeto XO são alguns exemplos mais recentes. Então, o projeto UCA Unicamp é parte do programa UCA, um programa do governo também. O ABINV é um subconjunto desse projeto que trabalha especificamente a pesquisa investigativa, aprendizagem baseada em investigação, como é que isso acontece no momento da mobilidade, dos laptops e das escolas. E o projeto XO é um projeto de pesquisa, também financiado pelo CNPq, com parceria da Secretaria Municipal de Educação de Campinas, que aconteceu a partir de uma doação de 500 laptops do tipo XO para pesquisa, e ele aconteceu na escola Emílio Miotti, aqui em Campinas. A ideia do projeto XO era pensar um projeto, uma construção a partir das próprias partes interessadas. Então, diferentemente do programa UCA, onde existem os mentores, né, do projeto, e ele é executado nessas escolas. No caso do XO, a gente queria construir uma metodologia participativa com as próprias partes interessadas e que pudesse levar o XO, no caso aí, à prática do professor.
Desse projeto XO, nós temos um livro em versão impressa e em versão digital para download, que foi construído com as partes interessadas. O livro tem 4 partes. A primeira parte mostra qual que é a ideia do projeto, quais são as bases epistemológicas, como é que a gente explica essa construção conceitual que era proposta. Segunda parte articula pesquisa e prática, porque é muito comum se ver pesquisador no ambiente da escola, mas é mais difícil se ver a articulação da pesquisa e da escola. Então, essa segunda parte tenta mostrar como que fizemos isso no projeto. A terceira parte é totalmente escrita pelos professores. Os professores escreveram, né, deixaram o seu relato, sua marca nessa construção. E a última parte do livro, ela fala da comunidade escolar no geral, né? Qual que é a percepção do aluno, a percepção do pai, a percepção dos funcionários para esse projeto. Uma vez que ele está dentro da escola, ele não é só um projeto para o professor ou para o aluno, ele envolve toda a comunidade escolar. O programa UCA, sendo bem breve, a Unicamp, no programa UCA, está responsável por 2 papéis um pouco diferentes, né? Como unidade de instituição de ensino superior, no nível global, ela é responsável pela formação de grupos de pesquisa nas universidades de 3 estados da região norte, que, por sua vez, atuam em municípios e escolas das suas regiões. Então, Acre, Pará e Rondônia, né, o pessoal da universidade é o nosso parceiro, né, nesse processo de formação. E como unidade de ensino superior no nível local, a Unicamp, dentro desse programa UCA, trabalha diretamente com 4 municípios e escolas no estado de São Paulo, também tratando essa questão da mobilidade, né. Aqui um mapa geral, a Unicamp e mais 7 outras instituições de ensino superior dão conta, né, de todos os estados aí da federação, nesse programa amplo, né, do governo, que busca levar essa questão da mobilidade e da tecnologia para as escolas de todas as regiões do país. Então, o número de envolvidos é bastante grande, eu não vou passar pelos números aqui. Dentro do IES local, dentro do estado de São Paulo, são 4 as escolas que trabalham diretamente conosco, uma em Campinas, né, Elza Pellegrini, de Aguiar, em Campinas, uma escola em Pedreira, uma escola em Sudmenuti e uma escola em São Paulo, capital. Nós tivemos um fórum em novembro do ano passado, especificamente com esta temática, onde professores e gestores dessas escolas vieram e discutiram, né, conosco esse trabalho. Aqui, para vocês terem uma ideia de como que muda totalmente a configuração, né, quando se pensa em informática na escola. No primeiro período, a gente tinha laboratórios com os MSX nas escolas, né? Nas escolas que estavam envolvidas. A partir da questão da mobilidade, a gente não tem nem, né, laboratório, a gente tem o computador em qualquer lugar, basicamente, né? Muda também a configuração de sala de aula, né? Não é mais necessário aquelas cadeirinhas enfileiradas e toda a organização espacial, né? E a relação dos alunos com seus colegas muda também, né? Eles estão discutindo em grupo, eles estão em torno de um projeto, né? Aqui aparece uma imagem da robótica pedagógica, que desde os primórdios até hoje acompanha também a história do NIED, e como é que isso se dá, né? Em qualquer lugar, no pátio da escola, no colo da criança, enfim. Isso dá uma ideia do que provoca em termos da mobilidade, em termos das configurações. Então, nesse período dos 30 anos, sumarizado muito breve, eu tenho certeza que ficaram muitas coisas de fora, mas eu quis chamar a atenção para
projetos importantes que aconteceram no nível nacional, né, como esses que estão em amarelinho, todos são projetos financiados por órgãos de governo, né, o MEC, por exemplo. Projetos de pesquisa, os que estão em azul, né, são projetos de pesquisa financiados pela FAPESP, Fundação de Amparo e Pesquisa do Estado de São Paulo. E os projetos em verde são projetos de pesquisa também, financiados pelo CNPq. E, além do desenvolvimento de projetos, o desenvolvimento de tecnologia, né? Isso que está em vermelhinho, ou com os próprios logos, representa desenvolvimento de tecnologia que acompanha toda a evolução ao longo dessa história. Não é necessário dizer que muitos alunos estiveram envolvidos, né? Alunos e teses de dissertações de mestrado e doutorado, iniciação científica, ao longo de todo esse trajeto. Então, o trabalho de pesquisa, a gente pode dizer que no NIED, nesses 30 anos, nós temos investigado o papel das tecnologias de informação e comunicação no processo de construção de conhecimento. E esse é um processo que não fica restrito à educação regular, mas passa pela educação especial e inclusiva, não formal, corporativa, né, continuada, até chegar na sociedade, no cidadão propriamente dito. E, nesse processo de investigação, desenvolvimento de sistemas e metodologias acompanham, né, e se articulam nessa construção. Aqui eu quis mostrar para vocês, em termos de publicações, nós somos um núcleo de pesquisa, né? Então, se a gente pensar, por exemplo, ao longo da história, né, as publicações do NIED nos 3 períodos, elas vão mostrar diferentes focos, né, das nossas contribuições científicas. Então, a primeira década, com certeza, foi marcada pelo logo, né? Isso aqui é uma tag cloud, né, o tamanho das palavras, está representando o número de vezes que essa palavra apareceu nos títulos das publicações nesse período. Então, certamente, durante esse período, o logo né, uma palavra relevante, né? Educação e computador, certamente, né? Geometria e formação aparecem aí também. Então, essa nuvem de palavras, ela marca, né, ilustra o primeiro período, em termos das nossas publicações. O segundo período, da mesma forma, mostra alguma mudança em relação ao primeiro, interessante, porque o logo, por exemplo, passa a segundo plano, certo? Agora fala-se bastante, continua-se falando em formação e educação, mas informática talvez tenha mais relevância do que a própria palavra logo, né? Distância, né? Formação à distância é alguma coisa importante que apareceu nesse período. Então, isso já mostra um pouco da diferença nas 2 décadas. E, na última década, o que a gente encontra é uma maior diversidade de conteúdos, né, de contribuições, né, aparecem muito mais palavras aqui, claro que educação continua, formação continua, mas aparece muito o design de tecnologias, e aparecem mídias, né? Quer dizer, o computador desaparece. Essa é a tendência, né? No lugar do computador, pensarmos tecnologias digitais, pensarmos nas mídias. Distância ainda é uma palavra-chave, né? Uma palavra importante, e que mostra um pouco a tendência, né, do que virá também nos próximos dias, nos próximos anos, né? No desaparecimento do computador tal como ele era conhecido nos primórdios, né, com vídeo, com teclado, com mouse, né? Ele passará, né, a ser cada vez mais imperceptível, porém se fazendo notar nos processos de interação com as tecnologias. Se pensarmos os livros que o NIED publicou ao longo desse tempo, também veremos mais ou menos esses 3 enfoques, né? Nós temos no primeiro período a preocupação com o conceito, né, de repensar a educação a partir dos computadores e de como se acredita conhecimento, se pensa o conhecimento.
passando aí pela ideia de formação, por uma formação em sala de aula, né, uma prática muito mais presente, né, nas ações aí do grupo, e, ultimamente, chegando na questão da construção compartilhada, que é isso que os movimentos da Web 2 e dos laptops educacionais, essa questão da mobilidade possibilita, né, facilita. A aprendizagem na era das tecnologias digitais, fora do contexto da escola, também está presente aí. Então, esses livros estão lá fora também, se vocês quiserem dar uma olhada nos livros no nosso intervalo. Parcerias ao longo do tempo, nem é necessário dizer que existiram muitas parcerias, essas aqui são só as internas, as parcerias que tivemos dentro da própria Unicamp. Então, o trabalho do UniED é um trabalho interdisciplinar de fato, né, sempre articulado a outros institutos, faculdades e centros de pesquisa, especialmente o Instituto de Computação, atualmente, Departamento de Computação no princípio, né, onde vários projetos foram desenvolvidos com a parceria do Instituto de Computação, a Faculdade de Educação, através atualmente, mais recentemente, do projeto Todos Nós, Unicamp Acessível, também deixa sua marca, né, entre os nossos parceiros. A Faculdade o Instituto de Artes, né, a Faculdade de Tecnologia, de onde vêm os docentes que atualmente participam do UniED, né, são, digamos assim, são parceiros por default, né, em toda essa construção que o UniED tem realizado, e outros parceiros, como a Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo, foi parceiro no projeto da Rota Acessível, por exemplo, a Faculdade de Engenharia Elétrica, Mecânica, o Laboratório de Acessibilidade da Biblioteca Central e tantos outros. O Instituto de Estudos da Linguagem, que é um instituto que começou também, né, na pré-história, ele continua presente através do CEFIEL. Eu queria aproveitar esse momento para lembrar e agradecer essas parcerias. Então, o que a gente pode resumir é dizer que a história dos 30 anos tem cumprido a sua missão, né? A missão do UniED é essa, de construir e difundir conhecimento sobre as relações entre a educação, a sociedade e a tecnologia, por meio de pesquisas e desenvolvimento de tecnologias e de metodologias, sempre de forma integrada às demandas da sociedade. E isso tem acontecido respeitando, né, ou pensando nos valores que o UniED confessa, né, que é a diversidade de ideias, principalmente, ações em parceria, que eu acabei de citar, e a interação com a sociedade. Então, o fórum é uma primeira atividade, né, para celebrar esses 30 anos. Eu queria, nesse momento, já agradecer a participação das professoras que vão nos presentear com as palestras hoje e com os participantes da mesa redonda na parte da tarde. Eu tenho certeza que será um momento para marcar, de fato, os nossos 30 anos. Como é um primeiro momento, uma primeira atividade da nossa comemoração, existem outras e já programadas, né? Eu queria contar para vocês e convidá-los, desde já, para a Conferência Brasileira de Informática na Educação, que está sendo organizada pelo professor Marcos Borges, que é membro do UniED também, e acontecerá aqui na Unicamp, em novembro deste ano, né? O tema da pesquisa à ação. Essa conferência é a conferência mais importante na área de informática na educação no Brasil, né? 25 a 29 de novembro de 2013. Nós ainda não estamos andando para trás. 25 a 29 de novembro de 2013, aqui na Unicamp. Ela congrega dois eventos importantes. Um é o Simpósio Brasileiro de Informática na Educação, o SBI, que tem a participação bastante forte, atuante,
daqueles que fazem o design de tecnologia, e o 19º Workshop de Informática na Escola, que é aquele que é mais próximo das práticas educacionais com a tecnologia. Então, o convite está feito desde já e espero encontrá-los em novembro lá no CEBI. Outro momento de comemoração, ou como parte da nossa comemoração, é o lançamento da revista do NIED, a revista Tecnologia, Sociedade e Conhecimento, que está sendo planejada para novembro também, na época da conferência. Esse primeiro número contará com contribuições de pesquisadores estrangeiros e pesquisadores brasileiros. Então, ele é um número especial, portanto, convidado, mas é uma revista aberta a contribuições. Será uma revista aberta a contribuições. Ainda queria também divulgar, nós estamos falando de novas mídias, né? Divulgar o NIED no Facebook, existe o grupo NIED no Facebook. Então, por favor, quem ainda não se juntou ao grupo NIED Facebook, aqui está uma possibilidade para mantermos essa conexão. Dizer também que muitos materiais dos nossos projetos encontram-se em canais de YouTube, lá no YouTube, né, os projetos XO, UCA, Vila na Rede e alguns outros, podem ser acessados, vários vídeos que falam muito mais do que as palavras, né, sobre esses projetos. E o livro que está aí colocado ao lado está para ser lançado, provavelmente neste mês ainda. É um livro que fala sobre o co-design de redes digitais, né, tecnologia e educação a serviço da inclusão social. É um livro construído a partir do nosso projeto, o último projeto E-Cidadania. Ele conta a história do E-Cidadania e mostra como que é essa metodologia de co-construção propriamente dita, né? Co-design de sistemas computacionais com gente, né? Com pessoas. Esse aqui é um retrato, um instantâneo, né? Dos membros do NIED, então uma equipe bastante enxuta, porém muito vibrante e muito comprometida, né, com pensar a tecnologia e pensar a construção de conhecimento com tecnologia. Aqui a gente vê várias gerações presentes nessa foto, vários colaboradores externos, representação de alunos que passam pelo espaço do NIED. Então, ela é uma foto para a gente marcar esses 30 anos e para vocês saberem quem é que está atualmente passando, né, ou estando à frente nesse grupo. E, por fim, eu queria agradecer especialmente a todos que ajudaram a construir a história do NIED nos 30 anos. Uma tela de PowerPoint é muito pequena para todos os nomes, mas eles estarão no nosso portal. Nós estamos fazendo um esforço de lembrar todos os nomes de pessoas que passaram pelo NIED, que marcaram junto conosco essa trajetória. Aqui eu queria agradecer especialmente a coordenadora associada, Cissa Martins, agradecer também os coordenadores que me antecederam, o professor Eduardo Chaves, professor José Armando Valente, professora Heloísa Vieira da Rocha, o doutor João Villete de Abreu, e a minha associada especialmente, todos os pesquisadores e colaboradores. Aqui estão nomeados alguns deles que passaram, alguns já não estão mais conosco, outros permanecem. Professores visitantes que tivemos ao longo desse período, que foram vários e deixaram também a sua marca. A professora Edith é uma delas, mas vocês vão poder ouvi-la diretamente. E colaboradores externos, os professores que fazem parte do nosso conselho consultivo e que sempre fizeram parte, ao longo desse tempo, do conselho consultivo. Alunos de graduação, de pós-graduação, estagiários e bolsistas. Então, o NIED, apesar da administração do NIED estar aqui presente, nós estamos chamando de colaboradores, eles estão na lista dos
colaboradores nessa lista aqui, alunos de graduação e pós-graduação, que eu acho que é o que movimenta, né, o que faz, como dizia o Valente, acho que ainda diz, que é o que faz a máquina rodar, né? Então, são as teses, as dissertações, né, as contribuições que pessoas com diferentes formações trazem para esse grupo, né, num contexto bastante feliz, né, de trabalho e de pesquisa. Então, eu queria parar por aqui e agradecer a vocês, a audiência, e desejar aí um bom dia, né, de celebração, de discussão e de trabalho. Muito obrigada.